Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Guiar os jovens no caminho da fé é uma das tarefas mais desafiadoras e recompensadoras que podemos assumir. É um chamado para sermos exemplos vivos do amor de Cristo, transmitindo sabedoria e direção em um mundo cheio de distrações e desafios. No entanto, essa tarefa não deve ser encarada com medo ou incerteza. Deus, em sua infinita graça, nos equipa e capacita para cumprir este propósito. Ao longo deste guia, exploraremos princípios bíblicos e práticos que servirão como bússola para auxiliar na orientação de jovens em diferentes áreas de suas vidas. Lembre-se, a jornada pode ser desafiadora, mas a recompensa de ver jovens florescendo em sua fé é eterna. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Antes de qualquer ensinamento, é essencial apresentar aos jovens o alicerce da fé cristã, o caráter de Deus e seu amor incondicional por nós. Fale sobre sua bondade, misericórdia, justiça e fidelidade, sempre utilizando exemplos práticos e histórias bíblicas que ilustrem cada atributo. Por exemplo, assim como o bom pastor que cuida de suas ovelhas, Deus cuida de cada um de nós com amor e dedicação. Enfatize que o amor de Deus não se baseia em méritos, mas em sua graça infinita. É como o amor de uma mãe por um filho, que não diminui mesmo diante das falhas. Explique que, mesmo quando erramos, Ele está pronto para nos perdoar e nos acolher de volta em seus braços, assim como o pai acolheu o filho pródigo. Compreender o amor de Deus é fundamental para que os jovens se sintam amados e aceitos, independentemente de suas falhas ou imperfeições. É a partir dessa verdade que eles encontrarão segurança e confiança para trilhar o caminho da fé. Disse-lhes Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Apresente a vida de Jesus como o exemplo perfeito de como colocar o amor de Deus em prática. Compartilhe histórias sobre seus milagres, ensinamentos e compaixão pelos necessitados, como a história do bom samaritano, que nos ensina a amar o próximo sem distinção. Ressalte como Jesus se relacionava com as pessoas, como ele tratava os marginalizados, a exemplo da mulher samaritana, e como ele se posicionava diante da injustiça, confrontando os líderes religiosos da época. Explique que seguir a Cristo significa negar a si mesmo, ou seja, abrir mão de vontades egoístas para seguir a vontade de Deus, assim como Jesus renunciou à sua glória para nos salvar. Enfatize que a cruz, símbolo de sacrifício, representa a disposição de renunciarmos a nós mesmos em favor do amor a Deus e ao próximo, a exemplo de Cristo que se entregou por nós. Incentive os jovens a estudarem os evangelhos e a buscarem seguir os passos de Jesus em seus relacionamentos, decisões e ações diárias, sendo exemplos de amor, compaixão e justiça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Explique aos jovens que a salvação é um presente gratuito de Deus, concedido a todos que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É como um presente que recebemos sem termos que pagar nada por ele. Esclareça que não podemos alcançar a salvação por nossos próprios méritos ou boas obras, mas somente pela graça de Deus, mediante a fé. É como tentar subir ao céu por uma escada, quando Deus nos oferece um elevador. Ressalte a importância do arrependimento, que significa reconhecer nossos pecados e tomar a decisão de abandonar o pecado para viver em obediência a Deus.
É como quando percebemos que estamos no caminho errado e decidimos fazer o retorno e seguir a direção correta. Compartilhe histórias bíblicas de pessoas que experimentaram a graça transformadora de Deus em suas vidas, como o apóstolo Paulo, que antes perseguia os cristãos e se tornou um grande pregador do Evangelho. Incentive os jovens a buscarem um relacionamento pessoal com Deus por meio da oração, que é como uma conversa com Deus, da leitura da Bíblia, que é a sua palavra, e da comunhão com outros cristãos, que nos fortalecem na fé. Explique que a vida cristã é uma jornada de crescimento e aprendizado, como uma caminhada que fazemos com Deus, e que Ele está sempre presente para nos guiar e fortalecer. Existe um ritmo para a vida, uma cadência suave estabelecida pelo próprio Criador. O sol nasce e o sol se põe, marcando a passagem de cada dia. As estações mudam, pintando o mundo em tons vibrantes de verde, dourado e carmesim. Nesta tapeçaria do tempo, Deus nos presenteou com algo precioso, a capacidade de escolher como passamos nossos dias. Este presente, no entanto, não vem sem responsabilidades. Assim como um agricultor cuida de seus campos com zelo, nós também devemos administrar nosso tempo com sabedoria. A Bíblia nos ensina que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Isso significa que há um tempo para o trabalho, e um tempo para o descanso, um tempo para a alegria e um tempo para a tristeza. Cabe a nós discernir esses momentos e viver em harmonia com eles. As escolhas que fazemos, as tarefas que priorizamos e a forma como investimos nossos momentos moldam o curso de nossas vidas. É por isso que responsabilidade e gestão do tempo não são apenas habilidades práticas, mas sim disciplinas espirituais. Quando abraçamos a responsabilidade, reconhecemos que Deus nos confiou algo valioso. Tornamo-nos bons mordomos do nosso tempo, talentos e recursos. A gestão do tempo, então, transforma-se em um ato de adoração, uma forma de honrar a Deus com os preciosos momentos que Ele nos concede. É como se disséssemos: Senhor, quero usar este dia em sua plenitude para trazer-lhe glória e servir ao próximo. Esta jornada de administração começa com uma verdade simples, mas profunda. Nosso tempo não nos pertence. Somos apenas administradores das horas que compõem nossos dias. Quando compreendemos essa verdade, nossa perspectiva se transforma. Passamos a enxergar o tempo como um presente, um tesouro a ser valorizado e utilizado com sabedoria. Reconhecemos que cada momento é uma oportunidade para amar a Deus, servir ao próximo e fazer a diferença no mundo que nos rodeia. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, nos lembra que, seja qual for o nosso trabalho, devemos fazê-lo de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3:23. Este versículo carrega uma mensagem poderosa para nós hoje. Ele nos recorda que nosso trabalho, por mais trivial que possa parecer, possui um significado eterno. Quando nos dedicamos às nossas tarefas com um coração disposto, enxergando-as como oportunidades de servir a Deus, até os deveres mais cotidianos se revestem de significado. As tarefas em si podem não mudar, mas nossa atitude em relação a elas se transforma. O local de trabalho torna-se um campo de missão, a sala de aula um espaço de ministério e o lar um santuário onde o amor e o serviço florescem. Este princípio se aplica a todas as áreas da vida, desde nossas carreiras profissionais até as tarefas domésticas. Quando vemos nosso trabalho como um serviço ao Senhor, buscamos a excelência em tudo o que fazemos. Trabalhamos com diligência, integridade e um desejo de agradar a Deus em vez de aos homens. Isso não significa que nunca enfrentaremos desafios ou frustrações, mas que os enfrentaremos com uma nova postura, cientes de que nosso trabalho não é em vão. Imagine um mundo onde cada tarefa, por menor que seja, fosse realizada com tamanha dedicação e propósito. Imagine o impacto que isso teria em nossas famílias,
comunidades e no mundo como um todo. Este é o poder transformador de trabalhar com um coração disposto, de enxergar nossas responsabilidades como oportunidades de servir a um propósito maior. O princípio de semear e colher está profundamente enraizado nas Escrituras. Em Gálatas 6, 7, somos relembrados. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Este princípio aplica-se não apenas às nossas vidas espirituais, mas também à maneira como administramos nosso tempo e recursos. Quando semeamos sementes de diligência, responsabilidade e fidelidade, podemos confiar que Deus trará a colheita em seu tempo. Essa colheita pode não se manifestar da maneira que esperamos ou no tempo que desejamos, mas podemos ter certeza de que Deus, em sua infinita sabedoria e fidelidade, honrará nossos esforços. Ele vê as sementes que plantamos, mesmo em segredo, e as fará germinar. O segredo é perseverar nas pequenas coisas, confiando que Deus multiplicará nossos esforços para a sua glória. Vejamos a parábola dos talentos em Mateus 25. O mestre, antes de partir em uma viagem, confiou aos seus servos diferentes quantias de dinheiro, cada um de acordo com sua capacidade. Ao retornar, ele elogiou aqueles que foram fiéis com o que receberam, dizendo: "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito." Esta parábola nos ensina que Deus concedeu a cada um de nós dons e habilidades únicos. É nossa responsabilidade usar esses dons com sabedoria, investindo-os de maneiras que o honrem e abençoem o próximo. Quando somos fiéis com o tempo, talentos e recursos que Deus nos confiou, podemos ter certeza de que Ele multiplicará nossos esforços. Podemos não ver o fruto do nosso trabalho imediatamente, mas podemos ter fé de que nosso trabalho não é em vão. A diligência, essa dedicação inabalável em levar uma tarefa até o fim, é uma virtude muito apreciada nas Escrituras. Provérbios 10:4 nos diz: "A mão negligente empobrece, mas a mão diligente enriquece." Este provérbio, embora frequentemente associado a finanças, revela uma verdade mais profunda sobre a natureza da diligência em si. Quando somos diligentes em nosso trabalho, cultivamos um espírito de excelência, um compromisso em dar o nosso melhor em todas as situações. Diligência não se trata apenas de trabalhar arduamente, trata-se de trabalhar com inteligência. É sobre priorizar nossas tarefas, estabelecer metas realistas e perseverar mesmo diante de obstáculos. A pessoa diligente não se deixa abater por contratempos ou desafios. Em vez disso, enxerga esses momentos como oportunidades de crescimento, aprendizado e aprimoramento. Os frutos da diligência são abundantes. Quando somos diligentes em nosso trabalho, experimentamos um senso de realização, uma satisfação que provém de saber que nos dedicamos ao máximo. Também construímos uma reputação de confiança e responsabilidade, qualidades valiosas em qualquer área da vida. Mas, acima de tudo, a diligência nos permite vivenciar a plenitude das bênçãos de Deus em nossas vidas. Quando somos fiéis nas pequenas coisas, Ele nos confia responsabilidades e oportunidades maiores. Lembre-se da formiga, uma criatura frequentemente citada como exemplo de diligência e trabalho árduo. Provérbios 6:6-8 nos instrui: "Vá observar a formiga, preguiçoso, analise seus caminhos e seja sábio, pois, sem comandante, oficial ou governante, ela prepara seu alimento no verão e armazena suas provisões na época da colheita." A formiga, embora pequena e aparentemente insignificante, nos ensina uma lição valiosa sobre o poder do esforço consistente e focado. Com o tempo, até mesmo pequenos atos de diligência podem gerar resultados extraordinários. Em um mundo saturado por romances fugazes e encontros casuais, o conceito de pureza nos relacionamentos pode parecer ultrapassado.
A cultura popular frequentemente glorifica a intimidade física fora do casamento. Isso minimiza o caráter sagrado da pureza sexual, deixando muitos jovens perdidos e confusos sobre o propósito de Deus para os relacionamentos. É preciso lembrar que a palavra de Deus oferece sabedoria atemporal e orientação para navegar pelas complexidades do amor, do sexo e dos relacionamentos. Este ensaio explorará o profundo significado da pureza e da santidade nos relacionamentos, conforme descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5. Essa passagem serve como uma bússola, direcionando-nos para o melhor de Deus em nossos relacionamentos. Mais do que um conjunto de regras, é um chamado para vivermos de forma a honrar a Deus em todas as áreas, incluindo nossos relacionamentos. Deus deseja que experimentemos verdadeira alegria e plenitude em nossos relacionamentos. Ele quer nos proteger da dor e do sofrimento que advém do pecado. O mundo nos diz para buscarmos o nosso próprio prazer, mas Deus nos chama para algo muito maior. Ele nos chama para buscar a pureza e a santidade. Isso não é sempre fácil, mas vale a pena. Quando escolhemos a pureza, escolhemos a vida, a alegria e o melhor de Deus para nós e para nossos futuros cônjuges. Vamos mergulhar na riqueza da palavra de Deus e descobrir a beleza da pureza nos relacionamentos. É uma jornada que vale a pena ser trilhada. Deus está conosco a cada passo do caminho. A base para compreender a pureza nos relacionamentos é entender o desejo do coração de Deus para seus filhos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, declara: "Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição." Este versículo deixa claro que o desejo de Deus para nós é a santificação, um processo de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Não se trata apenas de conformidade exterior, mas de uma transformação interior que afeta todos os aspectos de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos. A santificação é uma jornada contínua de entrega à obra de Deus em nossas vidas. À medida que crescemos em nosso relacionamento com Ele, nos tornamos mais conscientes de Sua presença e mais sensíveis à Sua direção, incluindo Sua orientação em nossos relacionamentos. Deus se importa com cada detalhe de nossas vidas. Ele quer que experimentemos a plenitude da alegria e da intimidade que Ele planejou para nós. Abraçar a pureza nos relacionamentos não se trata de seguir um conjunto de regras por obrigação, mas de alinhar nossas vidas com a vontade de Deus como um ato de adoração. É reconhecer que nossos corpos são templos do Espírito Santo, não nos pertencendo para usarmos como bem entendermos. Quando escolhemos honrar a Deus com nossos corpos, estamos declarando quem acreditamos que Ele é. Estamos afirmando que confiamos em seu plano para nossas vidas. Deus criou o sexo. É um presente lindo e sagrado que Ele designou para ser desfrutado dentro da aliança do casamento. A Bíblia é clara ao afirmar que a intimidade sexual fora do casamento é pecado. Isso não acontece porque Deus quer nos privar de algo bom, mas porque Ele sabe que a verdadeira intimidade só pode ser experimentada na segurança e proteção de um relacionamento comprometido e duradouro. Quando nos envolvemos em atividades sexuais fora do casamento, estamos menosprezando o presente de Deus e ferindo a nós mesmos e a outra pessoa. O pecado sexual sempre traz consequências. Essas consequências podem não ser sempre imediatas, mas são sempre reais. Escolher a pureza sexual é um ato de amor a Deus, a nós mesmos e aos nossos futuros cônjuges. Quando esperamos até o casamento para fazer sexo, estamos nos dando a melhor chance de um relacionamento feliz e gratificante. Também estamos honrando a Deus com nossos corpos e nossas escolhas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, nos lembra: "Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós
proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa poderosa verdade ressalta a importância de tratarmos nossos corpos com respeito e reverência. Nossos corpos não são apenas entidades físicas, mas moradas do Espírito Santo. Quando nos envolvemos em imoralidade sexual, estamos profanando o templo de Deus. Viver como templos do Espírito Santo significa usar nossos corpos de maneira a honrar a Deus. Isso inclui o que fazemos com nossa sexualidade, o que comemos, o que bebemos e como cuidamos de nós mesmos. Nossos corpos são presentes de Deus e devemos tratá-los com cuidado e respeito. Somos mordomos de nossos corpos e temos a responsabilidade de cuidar deles. Quando escolhemos a pureza, estamos optando por honrar a Deus com nossos corpos e por viver de uma maneira saudável e que gera vida. Você já se perguntou: qual é o propósito da minha vida? É uma pergunta que ecoa através dos tempos, ponderada por filósofos, teólogos e pessoas comuns como nós. Em um mundo frequentemente repleto de incertezas e dúvidas, a busca por significado e propósito pode parecer uma jornada desafiadora. No entanto, a resposta está mais próxima do que imaginamos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, oferece uma percepção profunda. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Este versículo revela uma verdade poderosa. Não somos acidentes cósmicos, vagando sem rumo pela vida. Somos obra de Deus, intencionalmente criados com um propósito único em mente. Antes mesmo de nosso primeiro suspiro, Deus já havia separado boas obras para realizarmos, um caminho a seguir. Este é um pensamento incrivelmente consolador e fortalecedor. Nossas vidas têm significado e importância porque somos parte de algo muito maior do que nós mesmos, o plano eterno de Deus. O salmista Davi, refletindo sobre a majestade da criação de Deus, declarou: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmos 139, 13, 14a. Essas palavras falam do design complexo do nosso ser, tanto físico quanto espiritual. Não somos reunidos de forma aleatória, somos cuidadosamente esculpidos, cada parte servindo a um propósito. Desde o bater de nossos corações até o funcionamento de nossos cérebros, nossos corpos são um testemunho da sabedoria e poder do nosso Criador. Mas nosso design vai além do físico. Também somos dotados de uma alma, um espírito que nos conecta a Deus e nos permite experimentar seu amor, graça e propósito. É nesta dimensão espiritual que nossa verdadeira identidade é encontrada. O olho humano, frequentemente chamado de janela da alma, é um exemplo notável da complexidade e beleza da criação de Deus. Sua estrutura intrincada, com sua lente, íris e retina, trabalhando em perfeita harmonia para nos permitir ver o mundo ao nosso redor, aponta para um designer de habilidade e inteligência incomparáveis. Assim como o olho foi meticulosamente criado para cumprir sua função específica, nós também fomos criados com propósito e intencionalidade. Quando depositamos nossa fé em Jesus Cristo, experimentamos uma transformação profunda. O apóstolo Paulo descreve essa nova vida em Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Através do sacrifício de Cristo na cruz, somos purificados de nossos pecados e recebemos um novo começo. Não somos mais definidos por nossos erros ou falhas do passado, mas por nossa nova identidade como filhos de Deus. Essa nova identidade não é meramente uma mudança de status. É uma transformação completa de nossos corações e mentes. À medida que crescemos em nosso relacionamento com Cristo,
começamos a nos ver como Deus nos vê. Amados, perdoados e capacitados a viver uma vida de propósito. Não estamos mais presos ao medo, à dúvida ou à insegurança, mas somos livres para abraçar os planos que Deus tem para nós. A metamorfose de uma lagarta em borboleta é uma ilustração poderosa do poder transformador da fé em Cristo. Assim como a lagarta passa por uma transformação radical, emergindo de seu casulo como uma nova criatura, nós também somos transformados quando entregamos nossas vidas a Cristo. Abandonamos nosso antigo eu, marcado pelo pecado e pela fragilidade, e emergemos como novas criaturas, cheias de esperança, propósito e a liberdade de viver nosso potencial dado por Deus. Embora seja reconfortante saber que Deus tem um plano para nossas vidas, é importante lembrar que a fé sem obras é morta. O livro de Tiago nos lembra que a verdadeira fé é demonstrada por meio de nossas ações. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2:17. Não somos chamados para sermos apenas receptores passivos das bênçãos de Deus, mas participantes ativos na obra do seu reino. Descobrir nosso propósito não é uma busca passiva, requer esforço, intencionalidade e disposição para sair de nossas zonas de conforto. Envolve buscar a orientação de Deus por meio da oração, estudar sua palavra e estar atento aos impulsos do Espírito Santo. Também significa estar disposto a usar nossos dons e talentos dados por Deus para servir aos outros e fazer a diferença no mundo. A imagem de pessoas se unindo para servir ao próximo é um lembrete poderoso de que nosso propósito é frequentemente encontrado em servir a algo maior do que nós mesmos. Seja dedicando nosso tempo como voluntários, usando nossas habilidades para ajudar os necessitados, ou simplesmente sendo uma fonte de encorajamento e apoio para aqueles ao nosso redor, nossas ações têm o poder de fazer a diferença na vida de outras pessoas e glorificar a Deus.